Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. Aqui nós buscamos encontrar a unidade na diversidade. Toda primeira segunda-feira do mês a gente vai estar lançando um novo podcast. Então coloca aí no lembrete do seu celular, coloca num lugar onde você vai conseguir ver. Toda primeira segunda-feira do mês tem podcast da nossa Escola de Liderança. Então, vamos falar sobre o conteúdo de hoje? Hoje eu quero falar sobre o problema da problematização. Quase um trava-língua, né? Problema da problematização. Porque está na moda hoje, nessa geração, nesse tempo, na sociedade que a gente está vivendo, problematizar tudo. A nossa geração aprendeu a problematizar as coisas, o que já é um problema, porque só de você tentar falar a palavra problematizar já dá uma embolada na língua, mas a nossa geração, ela aprendeu a problematizar tudo. O que não é ruim, porque algumas coisas, alguns problemas são de fato muito relevantes, como por exemplo o racismo. Nós temos que olhar para o racismo como um problema que deve ser discutido sim. Mas o problema é quando nós começamos a problematizar tudo, inclusive coisas que são irrelevantes, coisas estúpidas, como a pessoa pega o racismo e ela quer problematizar um jogo de xadrez, porque são peças brancas contra peças pretas. Então isso acaba tornando um tema que é extremamente importante em uma coisa extremamente irrelevante. Você pega um assunto e porque você quer problematizar demais, você acaba tornando um assunto importante em algo irrelevante. Para problematizar, o que se diz é que o sujeito ele precisa se distanciar do fato ou do que está acontecendo, de uma situação, para ele poder enxergar o todo, sem um viés ideológico, sem uma militância, sem nada disso. E naturalmente isso é um processo saudável. Você sair do contexto, você olhar, ter a visão do todo, para tentar ver, sem uma visão parcial, qual é o problema. Só que, se a gente não lidar com isso de forma saudável, isso se torna uma militância. E militância, ela sempre escolhe lados. A problematização hoje se tornou uma militância. Muitas vezes o que nós vemos, até mesmo nas redes sociais, são discussões extremamente rasas e muitas vezes são extremamente engraçadas. Chega a ser cômico as coisas que as pessoas querem problematizar e militar. Essa problematização exagerada é o sintoma de uma sociedade que não tem referência de uma liderança equilibrada. Porque o líder, ele é aquele que aparece para resolver o problema. Já tem muita gente que vai apontar os problemas. O líder é aquele que vem trazer uma solução. Quando a problematização e a militância se torna algo crônico do nosso contexto social, a gente vê que é um sintoma de uma sociedade, de uma geração sem referência boa de liderança, sem referência de liderança saudável. Hoje em dia é muito difícil encontrar referências boas de liderança dentro do contexto político, social, econômico, religioso, educacional. Mas espera aí, eu não estou dizendo que essas lideranças não existem. Elas existem, elas estão presentes e fazem um ótimo trabalho. Mas esse tipo de liderança equilibrada não consegue ter voz e influência o suficiente para trazer um equilíbrio num contexto social como um todo. O que também não é culpa delas. Eu não estou culpando essas pessoas por não terem uma influência maior. A verdade é que a mídia, hoje o interesse da mídia é criar narrativas. Ela cria uma narrativa baseada em um lado da história e aí ela vai pegar uma liderança desequilibrada que vai defender o outro lado da história de uma forma completamente agressiva, completamente desequilibrada, sem bons argumentos, e o que ela vai dizer é que o meu lado está certo, a minha narrativa está certa, a minha opinião está certa, porque você viu que o outro líder é completamente desequilibrado. A gente precisa estar muito atento a isso e a gente precisa começar como cristãos a dar voz às lideranças que são saudáveis, equilibradas e pautadas na palavra. O que nós precisamos é de líderes equilibrados, honestos e comprometidos com o outro. Líderes que colocam a necessidade dos outros acima das suas, que não querem se promover em cima das pessoas, mas querem promover outras pessoas para ajudar na transformação de contextos e cultura. Líderes que são amorosos, que ouvem e que entendem o ponto de vista. Bom, coincidente ou não, essas características são as características de Cristo. E é óbvio que isso não é uma coincidência. Sabe quando nós vamos começar a resolver o problema da militância e da problematização? Quando a gente começar a refletir uma sociedade que carrega o caráter de Cristo e o caráter da liderança de Cristo. E nesse podcast eu quero dar 5 dicas para vocês de como líderes saudáveis conseguem lidar com a problematização. Primeiro,
Identifique qual é o problema verdadeiro. Identifique qual é o problema verdadeiro. Muitas vezes a gente se envolve em discussões que vão ser opinião contra opinião, argumento contra argumento. Duas pessoas vão ficar discutindo, ninguém vai ser convencido de nada. E no final, ela nem vai se lembrar qual era o problema que estava sendo discutido e o problema não vai ser resolvido. Você, como líder saudável, não entre num debate no primeiro momento. Procure entender qual é o problema verdadeiro. O grande erro da maioria das pessoas é querer debater algo sem saber qual é o real problema. Só que líderes que não identificam problemas gastam energia debatendo argumentos e não conseguem resolver as questões que importam. Vou repetir para você. Líderes que não identificam problemas gastam energia debatendo argumentos e não conseguem resolver as questões importantes. Segunda dica, vá até a raiz do problema. Todo problema tem uma causa. Todo problema ele tem uma raiz. Você vai descobrir qual é o problema e você vai na raiz desse problema. O que motivou? Qual é o porquê por trás disso? Qual é a motivação desse problema? E para se chegar à raiz do problema, você precisa liderar fazendo perguntas. Sempre lidere fazendo perguntas. A grande ideia errada que se tem de liderança é que os líderes vão ter sempre todas as respostas. E o líder ele fica querendo sempre ter a resposta correta, mas muitas vezes você vai precisar liderar fazendo perguntas. Perguntas são extremamente necessárias, então busque identificar o problema e fazer as perguntas corretas. Terceiro, pense e analise diferentes soluções. Muitas vezes a gente para quando a gente chega na primeira solução. Olha, encontrei uma solução, encontrei uma saída. Então a gente para, a gente não analisa outras alternativas, cenários diferentes, reações diferentes. Todo líder, ele lidar com pessoas. E pessoas nós não podemos controlar. Cada uma vai reagir de uma forma, cada uma vai construir um cenário. Então nós, como bons líderes, líderes saudáveis, precisamos nos antecipar a cenários diferentes, buscando soluções diferentes para o mesmo problema, considerando sempre o contexto, a pessoa com quem se fala e a cultura que está inserida. Então, pense e analise diferentes soluções. Quarto, apresente soluções de forma clara e equilibrada. Gente, a gente está vivendo numa loucura de sociedade. As pessoas tendem a se tornar muito agressivas com quem pensa diferente. Elas tornam quem pensa diferente delas em inimigo. Então, ao invés de discutir o problema, o que ela faz? Ela parte para a ofensa pessoal. Ela busca argumentos para ofender e lutar contra o outro. E o que vai gerar mais conflito e não vai solucionar o problema. Só que o líder equilibrado, que somos nós, ele não vai ofender, ele não vai partir para a ofensa pessoal, ele não vai se ofender com o outro que pensa diferente, mas ele vai apresentar soluções claras e equilibradas para o problema. Ele jamais vai atacar a pessoa, ele sempre vai atacar o problema. Ele nunca se coloca como rival de ninguém, mas ele vai se colocar como um cooperador, que independente da opinião diferente, ele quer chegar à solução daquele problema junto com o outro. Nós não estamos lutando um contra os outros. A gente está lutando contra qualquer problema que possa surgir. Então essa não é uma batalha pessoal. A gente não tem que se dividir em volta do problema. A gente tem que se juntar e buscar uma solução. E a clareza e o equilíbrio para apresentar a solução vai fazer com que as pessoas parem para te ouvir e confiem no que você tem a dizer. Uma pessoa equilibrada, ela consegue a atenção das pessoas. E elas vão passar a confiar na liderança que você exerce. Porque liderança não é baseada simplesmente em bons argumentos, mas em confiança e relacionamento. Eu vou repetir para você anotar. Liderança não é baseada simplesmente em bons argumentos, mas em confiança e relacionamento. Então, busque entender o ponto de vista do outro. Mostra que você se importa com o pensamento dele, que você entende o pensamento dele. E então, apresente o seu. Fazendo assim, você estabelece uma conexão, porque é como se você estivesse dizendo para ela, eu te entendo, eu entendo o seu ponto de vista, mas e se a gente analisar um outro caminho? Se a gente puder seguir por um outro caminho para resolver o mesmo problema? Conexões são extremamente importantes para a liderança. Então, apresente soluções de forma clara e equilibrada. Assim você vai estabelecer confiança, relacionamento e a atenção das pessoas. Quinta e última dica, tome sempre o primeiro passo.
Porque o discurso, ele impressiona as pessoas, mas o exemplo irá trazer e arrastar as pessoas com você. Não só apresente as soluções e fique parado. Fala assim, agora vocês fazem. Não, se você veio com aquela solução, tome sempre o primeiro passo. Vamos resolver juntos, vamos nós, vamos todos. E isso também é muito importante. Você deve ser aquele que puxa a fila, mas você também não pode resolver tudo sozinho. Chame as pessoas para participarem da jornada com você. Mostre que elas são parte do processo. Mostre que elas são parte da resolução do problema. Jesus, certa vez, ele teve um problema para resolver. Ele tinha uma multidão para alimentar e os recursos eram escassos. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Os seus discípulos estão desesperados e ele pega aquele pão, ele dá graças a Deus. E aí ele começa a distribuir o pão e peixe para os seus discípulos. Jesus não precisava dos discípulos como parte do processo do milagre. Ele poderia ele mesmo multiplicar e ele mesmo distribuir. Mas porque Jesus valorizava o relacionamento, ele faz com que os discípulos se sintam parte do processo. E esses discípulos, muitos deles, a maioria deles, foi fiel a Cristo até a morte. Até a morte. Então traga as pessoas na jornada da solução de problemas com você. Vamos fazer uma revisão? 5 dicas como nós lidamos com a problematização. Identifique o problema verdadeiro, vá até a raiz desse problema. E aí quando você chegar na raiz, você pensa e analisa as soluções diferentes para esse problema, apresenta soluções de forma clara e equilibrada e toma o primeiro passo na solução do problema. Líder, você que está me ouvindo, a gente precisa de pessoas equilibradas. Quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 17, ele diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Os covardes, os que têm o espírito do medo, da covardia, quando eles estão acuados, eles vão responder de 2 formas. Ou eles vão fugir do problema, ou eles vão responder com agressividade. Muitas vezes a resposta ao medo é uma resposta agressiva. Mas não é esse espírito que nós carregamos como cristãos. O espírito que está sobre nós é o espírito de poder. Nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos o poder da mensagem do Evangelho, e esse poder que nós recebemos através de Cristo na cruz, ele precisa ser usado em amor, sempre em amor, não para ferir, mas para curar e transformar realidades. Uma vez Jesus está com seus discípulos prestes a ser preso, e Pedro, na ânsia de defender Jesus, talvez com medo, ele pega a sua espada e corta a orelha do soldado. Porque a reação de quem tem o espírito de covardia é essa. Ele vai reagir com agressividade ou vai fugir do problema. Pedro, ele tira sua espada e corta a orelha do soldado. Jesus, então, mostrando para Pedro que não era aquele espírito que ele esperava dos seus seguidores, ele cura aquele soldado. Porque Jesus não agia por medo. Ele agia pelo poder do Espírito Santo em amor. E Jesus foi o líder mais equilibrado que já existiu. Então, todo o poder usado com amor gera liderança equilibrada. Acredite no que foi depositado sobre você, use com amor e encontre o equilíbrio em Jesus. Que Deus abençoe, até o próximo podcast.